Buda, de uma vida inteira de Buda. Mas enfim, vamos fazer um resumo dos principais aspectos, porque nós trouxemos esse tema, né? Conversei com a Carla já bastante sobre esse tema, a Carla também pediu para que a gente trouxesse, porque muitas vezes a gente, principalmente que vivemos aqui no Ocidente, a gente ouve muito falar das culturas orientais, das filosofias orientais, da própria religião budista, e muitas vezes a gente não sabe exatamente do que nós estamos falando e da profundidade que existe por trás dessas filosofias, por trás desses pensamentos. E nesse momento até de globalização, esse momento de transição planetária, é um momento em que Ocidente e Oriente estão se juntando. Muitas coisas que foram por milênios tratadas no Oriente, hoje estão sendo aprendidas pelo Ocidente e vice-versa também. Então essas grandes forças oriental, né, o ocidental, estão começando a se misturar, estão começando a se conhecer. Isso é importante para esse processo de globalização. Hoje nós vamos falar sobre Buda. Eu quero ver se eu... vou tentar acelerar um pouco, para ver se a gente consegue falar sobre tudo e de repente, quem sabe ter aí um minutinho, vou ter que ver o horário, se vai dar, para alguma pergunta e resposta também, até para depois poder, né, passar para a meditação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniel Kaltenbach. Eu tenho também um canal no YouTube, que é um canal sobre ciência, filosofia e espiritualidade, onde também eu trago toda semana assuntos relacionados a isso, né? Ou seja, quântica, espiritualidade, filosofias, e sempre com um tema diferente. Então, quem gosta, eu convido a conhecer o canal no YouTube. O canal chama Despertando Pessoas, Daniel Kaltenbach. É mais fácil Despertando Pessoas, né? Daniel Kaltenbach é mais difícil. Mas para quem fala alemão aqui, fica fácil também, né? Então, vamos lá. Tem alguns aspectos importantes sobre Buda. Primeiro, a história de Buda. A gente conhece muito aqui a história de Jesus, a gente conhece algumas histórias da Bíblia. A Bíblia vem muito do povo, né, judaico, a história do povo, né, judeu, e que foi trazida, e dela surgiram as três grandes religiões do mundo, as três maiores religiões, né? Então, o cristianismo, né, o judaísmo e o islamismo. Então, essas três grandes religiões vieram da Bíblia, desse conhecimento, e nós, influenciados por isso, temos bastante conhecimento de histórias nesse sentido. E nem tanto conhecimento, às vezes, sobre as histórias de Buda. Mas eu vou contar a história de Buda rapidamente aqui, a história geral de Buda, e depois eu vou falar dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, da sua filosofia. E é curioso, né, porque nada nesse universo aqui está separado, nada é jogado. Existe aqui um grande ensinamento para a população humana no mundo inteiro, que é trazido do alto e que muitas vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, a história de Buda, ela é espelho da história de Adão e Eva. Né? Muitas pessoas... Fique à vontade. Muitas pessoas não sabem disso, nunca pensaram sobre isso. E a gente não encontra isso escrito por aí em muitos lugares. Mas, de fato, a história de Buda é um reflexo da história de Adão e Eva. E não é por acaso, porque são conhecimentos, são símbolos, são metáforas, são simbologias que são passadas através da Bíblia, através da história de Buda e de outras histórias pelo mundo afora, de outros mitos que contam a mesma coisa, que nos querem fazer entender a mesma lição. Bom, dizem que Buda, quando nasceu, ele era filho, né, ou seja, de uma família rica, ele era um príncipe, né? Buda nasceu, era um príncipe, e ele vivia então no castelo rodeado de dinheiro, riquezas, tudo que ele pudesse imaginar, tudo. E quando Buda nasceu, o pai de Buda, né, ou seja, que na verdade nós vamos falar de Siddhartha Gautama, né, porque o Buda na verdade ele se tornou depois. O que é o Buda? O Buda não é o nome dele, né? O Buda é a pessoa iluminada, é o iluminado. Então, Siddhartha, né, Gautama, ele era um príncipe, e quando ele nasceu, o pai dele levou ele para um vidente, para saber o futuro, né? Qual era o futuro? No Oriente, você fala muito disso, futuro, né? Então, muita leitura da mão, muitas coisas, querendo saber muito o futuro, queria saber o futuro do filho dele. E aí, o futuro, né, o vidente disse assim, não, este menino, ele vai ainda conquistar o mundo, né? Ele vai conquistar o mundo, só que ele vai conquistar o mundo ou através de ser um grande guerreiro, né, ser um grande chefe de clã e tudo mais, um grande guerreiro, ou sendo professor, né, ou seja, que
tinha uma conotação diferenciada, né? E aí o pai dele pensou e ficou assustado. Ele falou, poxa, imagina, se ele... Né, eu já sabia que meu filho ia ser um grande líder, né? Mas que ele possa ser um professor, que ele possa ensinar, isso aí não é bom não, né? Não para o meu filho, né? O príncipe, né? E aí ele falou assim, bom, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou transformar ele em melhor guerreiro que existe. E a partir de então ele começou a fazer com que Buda, né, o Siddhartha, ele morasse dentro do castelo. Então ele fechou o castelo. O Siddhartha não saiu do castelo, não. O castelo era da acres e acres, tinha floresta dentro do castelo, todo aquele negócio todo, mas ele não ia para a cidade, não conhecia nada. E dentro de lá ele tinha exatamente tudo que ele precisava. E começaram a treinar ele nas músicas, nas artes, nas lutas, em todos os grandes conhecimentos, né, para que ele pudesse ser um grande guerreiro e um grande líder. E também o pai dele decidiu que Buda não deveria, para que Buda não fosse, né, para o lado de um grande líder religioso, professor religioso, que poderia ser nessa tendência, ele falou, não, eu não quero que ele conheça, que ele pense no mal. Eu não quero que ele pense nas coisas ruins. Então, porque às vezes, né, aquela história, às vezes o sofrimento faz a gente pensar pro alto, né? E não, ele não quer nada disso. Ele falou, não, Siddhartha vai crescer dentro do castelo com tudo de melhor, ele não vai conhecer o mal. E aí o que acontece? Todas as pessoas dentro do castelo eram jovens. Quem era mais velho já era retirado de lá. Todas as pessoas eram saudáveis. As folhas, as flores, quando murchavam e caíam no chão, eram recolhidas para que Siddhartha nem visse as folhas murchas no chão. Então todas as flores eram, né, belas, comida, frutas, não podia ter fruta podre, né? Ele não via, não sabia nem que existia uma fruta podre. Tinha das melhores mulheres, mais bonitas e tudo, e assim era a vida dele. E Siddhartha então era muito feliz ali dentro, tinha tudo que ele queria, até que um dia ele saiu para caçar com, né, os amigos dele, os guardas e tudo mais, e foi para a floresta, e de repente no meio da floresta ele começou a escutar o que parecia uma mulher cantando, um som diferente. Ele falou, mas o que será que é isso? Aí ele foi seguindo aquele som, acompanhou, até que ele chegou na muralha, ali na divisa, e quando ele olhou para o lado de lá, ele viu uma mulher cantando, e ele viu a cidade, e ele viu a cidade e ele comparou com o castelo e viu que a cidade era muito diferente do castelo. Ele percebeu que, né, tinha um mundo novo ali que ele não conhecia. E aí naquele dia, naquele momento, ele decidiu, eu vou voltar para o castelo, eu vou voltar, né, para o meu castelo e amanhã eu vou visitar a cidade. Ele chegou em casa e falou para o pai dele, ó, amanhã eu quero sair e vou conhecer a cidade, eu vou sair e vou conhecer a cidade. Aí o pai dele, que já estava, não queria contrariar, porque se você contraria alguém, já viu aí sim que ele vai mesmo, né? Então ele falou, não vou contrariar, deixa ele conhecer. Só que durante aquela noite, à madrugada, ele mandou todos os guardas, todas as pessoas, né, do castelo para saírem pela rua, para tirar qualquer coisa murcha, qualquer coisa feia do caminho. E foi até a cidade, mandou na cidade que todo mundo que fosse feio, velho, doente, ficasse dentro de casa, arrumou todo o caminho, deixou tudo maravilhoso, deixou tudo, né, daquele jeito, né? E aí, beleza, no dia seguinte, Siddhartha saiu na sua carruagem, tudo mais de ouro, e foi andando para a cidade, e entrou na cidade. Enquanto ele caminhava, todo mundo sorria para ele, todo mundo acenava, e aquela coisa maravilhosa. E quando ele está dentro da cidade, de repente, ele olha no meio da multidão um menino ali que percebeu uma coisa diferente e percebeu que aquele menino mancava, né? Que aquele menino ali tinha alguma coisa estranha com aquele menino. Aí ele chegou para o amigo dele e falou, vem cá, você viu aquele menino ali no meio? Então ele está mancando, ele tá, né? O que é isso? Aí o amigo dele falou, olha, isso aí é um problema físico que ele tem. Mas como assim um problema físico? Como assim um problema físico? Pois é, ele tem um problema na perna e tudo mais. E Siddhartha ficou impressionado com aquilo, porque ele nunca tinha ouvido falar de um problema físico. E ficou com aquilo na cabeça. E continuou andando ali, conhecendo a cidade. Daqui a pouco, ele olhou uma senhora, também que saiu lá do meio da multidão,
Aquela senhora tinha um semblante que ele nunca tinha visto, muito estranho. E aí ele falou para o seu amigo, olha aquela senhora, aquela pessoa lá, o que está acontecendo? Aí ele falou, pois é, Siddhartha, isso aí chama-se velhice. Não é porque ele não conhece as pessoas velhas, isso chama-se velhice. As pessoas crescem e envelhecem. E aí Siddhartha ficou impressionado, porque ele não sabia que as pessoas ficavam velhas, né? Ou seja, ele não tinha esse conhecimento. E aí aquilo ficou na cabeça dele e ele ficou ali. Boa noite, tudo bem? Por favor. Aí Siddhartha continuou caminhando e daqui a pouco ele viu uma multidão vindo de pessoas gritando. E as pessoas gritavam, as pessoas berravam. Ele não entendia o que acontecia. E em cima das pessoas elas traziam um estrado e uma pessoa paralisada em cima do estrado, deitada, rígida. E o pessoal gritando e tal. Ele falou, gente, o que é isso? Aí o amigo dele falou, não mentia para ele, e falou, essa pessoa morreu. É uma pessoa que está morta e as pessoas estão chorando, né? Chorando, fazendo a caminhada com o falecido, chorando atrás dele e tudo mais. E Siddhartha foi entender então a morte. Falou, puxa, mas então as pessoas morrem, as pessoas envelhecem e morrem. E naquele momento Siddhartha entendeu que a vida dele era uma ilusão. Ele entendeu que a vida dele não era a realidade. Naquele momento que ele compreendeu que ele vivia dentro de um castelo, né, de ouro, e que ele vivia numa bolha, por assim dizer. Só naquele momento. Aí, daqui a pouco, se aproximou uma outra pessoa com as vestes muito estranhas. Ele falou, não se aproxime, Siddhartha, mas quem é esse cara? Ele viu que esse aqui é um andarilho, né? Samana. É uma pessoa, um andarilho que filosofa, que tem lá suas meditações, enfim, não vou falar já, mas é um andarilho. E Siddhartha olha as roupas dele todas, né, desmilinguidas, e a pessoa com a barba mal feita, isso ele nunca tinha visto as pessoas daquela forma. E aí ele se aproximou do andarilho e conversou com o andarilho e falou, poxa, né, o que acontece? Não, eu venho aqui, eu peço, né, eu vou pedindo de casa em casa, eu vou pedindo, as pessoas me fornecem a comida, me fornecem o que eu preciso para viver. Eu não preciso mais do que isso para viver. Aí Siddhartha ia dar uma moedinha de ouro, ele falou assim, não, eu não preciso da sua moeda. Aliás, eu posso te oferecer o meu copo. Ele chamou assim um copo ali, o meu copo. E Siddhartha ficou com aquilo na cabeça. E Siddhartha diz então que ele aceitou o copo do Samana. Significando o quê? Siddhartha, assim como Adão e Eva, percebam, né? Adão e Eva estavam no paraíso, tinham tudo, absolutamente tudo ao seu redor, falavam com os animais, tinham frutos, tinham absolutamente tudo, paraíso, né? Paraíso. Mas como Siddhartha tinha o paraíso. Paraíso de quem? Do pai, né? Siddhartha tinha o seu paraíso do pai, Adão e Eva tinham o seu paraíso do pai também, até que eles foram expulsos do paraíso. Na verdade, ninguém foi expulso do paraíso, né? A gente vai entrar nesse detalhe hoje, mas mesmo na história de Adão e Eva escolheram sair do paraíso, escolheram comer a maçã, né? Escolheram conhecer o bem e o mal, a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, eles resolveram sair para conhecer o bem e o mal, porque perceberam que só conheciam o bem. E Siddhartha a mesma coisa, ele percebeu que ele só conhecia o bem e que ele não conhecia o mal, e ele precisava sair para conhecer o bem e o mal. Vocês percebem? As histórias são a mesma coisa? Mas enfim, aí Siddhartha volta para o castelo e fala para o pai, meu pai, a partir de amanhã de manhã eu estou saindo e não volto mais. Eu vou ser um samana, eu vou ser um peregrino. Enfim, Siddhartha, resumindo a história, Siddhartha sai do castelo e vai ser um samana. Na verdade, aí começa a história de Siddhartha, que eu não vou me aprofundar aqui agora, mas Siddhartha começa entendendo o seguinte, eu tinha tudo de melhor. E eu não era, né, ou seja, eu não era completo, faltava alguma coisa dentro de mim. E aí, quando eu percebi que o mundo tinha mais coisas, eu saí para conhecer o outro lado. Ele foi conhecer ali o mal, ele foi conhecer ali o que tinha. E os samanas são aquelas pessoas que andavam pelas cidades, pelas florestas, e andavam, peregrinos que meditavam, jejuavam, né? E essa era a vida deles, meditar, jejuar, alguns tinha até níveis, né, de ascetismo, ou seja, alguns que faziam até autoemulações e tudo mais, enfim, tinha todo aquele trabalho para quê? Para tentar justamente
viver sem a necessidade de riqueza, sem necessidade de comida farta, sem a necessidade de nada. Ou seja, viver com o mínimo, com praticamente nada. E Siddhartha viveu dessa maneira, então, junto com eles. Tem toda a história dele, ele emagreceu, ele se bateu, foi por esse caminho a fundo, até que, afinal, ele percebe que nesse caminho também, né, ele quase morre de fome, enfim. E ele percebe que nesse caminho ele também não encontra a sua essência. Porque ele também conhece todo um outro lado, mas que nesse outro lado também não está a sua essência. Que ele continua não se conhecendo. E ele se pergunta, quem é o Siddhartha? Quem sou eu? Né? Ou seja, eu posso estar aqui, eu posso estar lá, mas isso tudo está acontecendo, mas não sou eu. Quem sou eu? Ele começa a se questionar sobre a sua própria essência. E aí chega no momento, então, que ele abandona também os samanas, para continuar procurando a sua própria essência, e vai redundar quando ele, sentado numa frondosa árvore, então ele fica lá os seus, né, vários dias ali também abaixo da árvore, alguns falam 40, como era de 40 de Jesus, mas na verdade esses números 40 eram números, são números que eram utilizados no passado para representar um longo período, entre outras simbologias, tá? Mas enfim. Ele sentou lá na árvore, meditou, começou a meditar e falou, eu não saio daqui enquanto eu não me compreender. Eu não saio daqui enquanto eu não compreender a vida, enquanto eu não compreender o universo. E ficou lá, jejuando e meditando. E aí, nesse momento, ele tem a sua iluminação. Então, nesse momento, ele se torna Buda. Ele se torna Buda quando ele se ilumina. O que é iluminação? É quando ele realmente percebe a sua essência, a essência do mundo, e percebe a ilusão. Então ele começa a separar a verdade da ilusão. Ele começa a ver o mundo como que ele é, que é o mundo das formas, que nós vamos comentar aqui já agora. Ele começa a perceber tudo isso como que é, e ele então entende a sua essência final. E ele percebe que a sua essência está acima deste mundo, está acima do mundo das formas. E aí ele se ilumina. E depois que ele se ilumina, começa a vida dele, assim como foi para Jesus, com as suas peregrinações de ensinar, o grande professor, o grande líder que ele vira mundial, né? E ele sai ensinando para as pessoas a sua compreensão, o seu entendimento. E o entendimento principal do budismo é o ensinamento do como fazer para não sofrer. Então nós vamos entender isso agora, vamos entrar nessa filosofia dele, para a gente compreender isso mais a fundo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, Buda, ele tem, toda a filosofia do budismo tem como base central o que é chamado as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades. O que são as 4 nobres verdades? É o seguinte, ela se refere então ao sofrimento, que é a base do budismo, como eu falei. O conceito de tudo isso está na questão da verdade e da ilusão. Então vocês vão ver que as filosofias orientais, principalmente, falam muito disso, a verdade e a ilusão. É a questão da Matrix. Né? O que é o filme de Matrix e tudo mais Matrix? Peraí, o que é verdade e o que é ilusão? Até onde a gente vive a verdade, até onde a gente vive a ilusão. E a base budista é essa. É exatamente a ideia da Matrix. O que é verdade? Então, entender o seguinte, que a verdade é a essência. Na verdade, Platão já também tem muitas filosofias de Platão referentes a essa verdade, né, como a verdade essencial do universo. Mas ok, não vamos entrar em Platão hoje, mas é só para mostrar como as coisas, as lições são as mesmas. Em pontos diferentes do mundo, momentos diferentes do mundo, nos ensina as mesmas coisas. Né? E a gente é teimoso para aprender, né? A gente é teimoso, né? Mas é isso. Então, o que é verdade? A verdade é aquilo que está além deste mundo das formas. A verdade, para uma coisa ser verdade, essa coisa tem que ser verdade hoje. E ela tem que ser a mesma coisa ontem. Ela tem que ser a mesma coisa amanhã. Ela tem que ser a mesma coisa 10 mil anos atrás. Ou 1 milhão de anos atrás. Ou daqui a 1 milhão de anos. Uma coisa que é verdade, ela sempre foi e sempre será. Ela é verdade. Porque se é uma coisa que não foi, ou não será, ou que muda, ela não é verdade. Para ser verdade, para ser uma coisa verdadeira, ela não pode mudar. Faz sentido? Ou seja, então a verdade ela é imutável. A verdade é imutável. Só que ele percebeu o seguinte, mas neste mundo,
né? Aqui na Matrix, na Sansara, neste mundo que a gente vive, tudo é ilusão. O que é ilusão? Ilusão é o que não é constante. Ilusão é aquilo que muda, que se transforma. É tudo que existe aqui. Então o que acontece? Tudo, absolutamente tudo aqui ao nosso redor está em constante transformação. Tudo. Então, se a gente falar desse computador aqui, esse computador aqui é essa transformação. Né? Ele não era um computador, ele virou um computador. Eu comprei, né? Exatamente, já está quase, já está chegando perto da sucata, já faz anos que está aqui, né? Daqui a pouco começa a desmontar, daqui a pouco some de novo. Eu nasci, cresci, estou crescendo, envelhecendo, né? E daqui a pouco nós vamos embora. Isso desaparece, tudo isso aqui some, desaparece. Não deixa nem vestígio, ninguém lembra mais que você foi, né? Então, acabou, aqui, né? Aqui na Sansara. Então a cadeira está em transformação nesse momento. Essa cadeira não é igual o que era 5 minutos atrás, ela já está diferente. É que a gente não enxerga, não percebe, ela já está diferente. E tudo, absolutamente tudo, a nuvem que passa, né, o passarinho que voa, todos os movimentos, tudo está em constante transformação. Então é tudo ilusão, é tudo fumaça. É fumaça. É uma fumaça que vem, que vai, e que quando eu percebo, e eu acho que eu entendi ela, ela mudou. Aí a hora que eu acho que eu entendi ela, ela mudou de novo. E assim por diante. Então eu não estou lidando com a verdade, eu estou lidando com a ilusão. Então nós vivemos no mundo da ilusão, vivemos no mundo das formas. Que é isso? As formas da fumaça. Tudo toma sua forma, e essa forma muda, e se transforma, e assim por diante. Então, Buda parte desse princípio, né, para compreender o sofrimento. Então ele vai entrar falando, a principal questão do ser humano é o sofrimento. Porque na nossa vida, a gente vive fugindo de sofrer. A essência da nossa vida. Então, por isso que ele dedicou toda a filosofia dele a tratar do sofrimento. E ele vai nos ensinar o que é o sofrimento e como se livrar do sofrimento. Através dessa filosofia. Então, vamos lá. Por que nobres verdades? Né? Porque são nobres, não são comuns, não são ordinárias. São supranaturais, são, né, supremas. E verdades, já sabemos por quê. Porque elas são imutáveis. Essas 4 nobres verdades dele são verdades sempre. E se a gente entender essas verdades, a gente pode confiar nelas, porque as coisas mudam aqui embaixo, mas a verdade não muda lá em cima. Certo? Então vamos lá. Primeira das 4 verdades, né? A primeira verdade chamada de dukkha, ela vai trazer os níveis de sofrimento e vai falar sobre o sofrimento. E como base dela, ela vai falar o seguinte: o sofrimento existe. O sofrimento existe. Então, o Buda não parte do princípio, sabe? A carochinha fala, não tem sofrimento, não. Não, fala, sofrimento existe, é base, existe. Se você está em Sansara, se você está na Matrix, o sofrimento existe. Ele existe, ele há. E aí, o que acontece? Quando a gente toma consciência de que o sofrimento existe, a gente pode começar a encarar ele, pode começar a querer mudar, pode começar a querer transformar. Agora, quando a gente nega as coisas, fica mais difícil. Então, a primeira coisa ele fala, existe, ponto. Né? A primeira grande verdade, a primeira nobre verdade. O mero desejo de não sofrer, que todos nós temos, causa o sofrimento. É já um dos maiores sofrimentos que a gente tem na vida. É o desejo de não sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero ficar pobre, eu não quero ficar feio, eu não quero ficar velho, eu não quero ficar doente, eu não quero tal. Só isso já é o maior sofrimento que a gente pode ter na vida. Então, o sofrimento está aqui. E ele fala de algumas espécies, justamente, de sofrimento. 8 principais espécies de sofrimento. Primeiro, ele fala do nascimento. O nascimento de sofrimento Então, ele comenta que o nascimento é uma forma de sofrimento. Por quê? Porque quando você vem para cá, para Sansara, você vem para um nível de sofrimento. Você vem para um trabalho, você vem, né, ou seja, para uma encarnação, e essa encarnação acompanha um sofrimento. Nós temos muitas filosofias e religiões na Índia, né? Aliás, a Índia tem milhares de religiões na Índia, mas a grande maioria, e das religiões e filosofias orientais, é o quê? O que é a busca de todo mundo? E também do espírita aqui, ocidental, o que é a busca? A busca é não reencarnar mais.
né? Porque eu não quero sofrer. Como é que eu faço sofrer? Não reencarna. Olha, como é que eu faço não reencarnar? Aí começa. Tem religião lá na Índia, né? Ou seja, que é interessante, quer dizer, que fala que se você morrer numa cidade, por exemplo, lá do Ganges, ali, e você for jogado no rio naquela cidade, você não reencarna. Então, a pessoa quando começa a ficar velha e acha que vai morrer, vai 1 milhão de velhos para lá e morre ali e são jogados no rio. E aí o rio Ganges é uma beleza, assim, é uma comida de peixe até é loucura, entendeu? Mas é o rio sagrado, e a pessoa tomando banho do lado e os cadáveres passando. E é assim. Né? Por quê? Porque acreditam que não vão reencarnar. E esse é o principal objetivo da vida, é não reencarnar. Foge da reencarnação. O espírito, né? O espírito vai falar o quê? Né? O espírito vai falar, para você não reencarnar tem o quê? Tem que ir para um mundo melhor, tem que ficar lá para cima, virar espírito de luz. Então vira o espírito de luz. Vira logo, vai para a quinta, oitava dimensão e sai daqui. Mas desceu aqui, vai sofrer. Vai sofrer. Né? É meio fatalista? Enfim, mas é aquela história. Buda está deixando claro, é assim. Mas ele vai ensinar como evitar o sofrimento. E aí vem a questão, né? Mas vamos lá. Então, nascimento, velhice. Isso nem falar, né? Velhice traz sofrimento. A velhice, aliás, é um processo. Deixa eu ver o tempo aqui para não, né? Se não você deixa eu falar, eu vou, né? A velhice é um processo que é espiritualmente fantástico. Porque a velhice faz a gente tomando percepções na nossa vida. Então a gente, tudo aquela nossa arrogância que a gente tem na vida, não sei o que, eu sou melhor, sou não sei o que, toda aquela arrogância, a hora que vai ficando velho, você começa a pensar, meu, eu não sou nada. Eu não sou nada. E aí você perde emprego, você não trabalha mais, você não tem mais força nem para fazer exercício. Ou seja, a vida vai te ensinando uma coisa totalmente diferente. Uma lição de humildade incrível. E não é por acaso. Né? Ou seja, e bênçãos para que eles conseguem ficar. Tem gente que não passa por essa fase. Né? Ou seja, depois da necessidade de aprendizagem de cada um. Né? Mas a velhice é sofrimento. Porque é a percepção do quê? Da transformação. Ou seja, a transformação em você, a transformação acontecendo em você. E você sofrendo nesse mundo de ilusão. Doença, não precisa nem falar, né? Doença, sofrimento. A morte é o maior medo do ser humano. Desde sempre, né? Ou seja, medo é a morte. Então, a morte é o sofrimento, aquela angústia de você vai morrer, que vai acontecer. Teus familiares vão morrer, as pessoas ao teu redor vão morrer, as pessoas morrem. Então, isso é uma causa de sofrimento das maiores. O contato, outra causa de sofrimento que Buda, né, elenca, o contato com o que a gente detesta. Nós temos contato com o que a gente detesta? Temos. Não tem como. Nossa, é uma comida que você não gosta, é alguém que você não gosta, é um local que você não gosta, mil situações que você não gosta, mas você tem contato. E ponto final. Isso causa sofrimento. E o contrário também, de certa maneira, né? Que é a separação daquilo que a gente ama. A gente vai lá, não, eu não gosto daquilo, mas agora eu amo essa cadeira. Essa cadeira, mentira, eu amo essa cadeira. Minha vida por essa cadeira, né? Só que eu tô negócio, uma hora esse parafuso cai, ela começa a quebrar, né? E a hora que eu vejo, a cadeira foi embora. E aí eu tenho que me separar da coisa. A gente ama tanta coisa, né? Tantas coisas a gente ama. Ou da pessoa que a gente ama também, tem que se separar. Ou porque morreu, ou porque separou mesmo, ou porque deu briga, ou porque... Mil motivos. Né? Viajou, mudou, a gente tem que se separar. Então também, né, a separação daquilo que a gente ama causa sofrimento. Objetivos inalcançáveis. O ser humano é ótimo para sonhar, e o que é importante, porque é os nossos sonhos que fazem a tecnologia gerar, que faz a gente, né, ir para o espaço, é importante. Mas a gente sonha, e na nossa vida muitas vezes nós temos objetivos que são inalcançáveis, mas você quer. E aí o que acontece? Essa busca que não termina, essa busca incessante, essa busca, ela traz essa ansiedade, ela traz esse desconforto e você sofre por algo que você não consegue alcançar. E, por final, desses 8 principais sofrimentos, né, o sofrimento é inerente ao apego às formas, sentimentos e pensamentos. Que é isso, estamos no mundo das formas. As coisas vêm e vão, mas a gente se apega. A gente se apega às coisas, a gente se apega aos pensamentos. Quantos pensamentos nós temos na nossa vida que a gente fala assim, eu tenho certeza que é assim. Não, o mundo é assim. É assim, não discute. E você se apega, que não tem Cristo que mude a sua crença adquirida. Você adquiriu aquela crença, você acredita naquilo, e não tem santo que te mude. É um apego. Apego a uma forma, porque o pensamento é uma forma. Esse pensamento aqui na materialidade é apenas uma forma.
Né? Pessoas que vão pensando de maneira totalmente diferente da sua e pensam do mesmo jeito. E nenhuma das duas tem a verdade absoluta. Né? Mas a gente se apega porque acha que é só aquilo. Toda crença adquirida gera o quê? Gera uma crença limitante. Que a hora que você acreditou que é isso, você está limitado a isso. Você já não usa mais nada disso. Né? Porque você não acredita nisso. Então você vive dentro daquela crença limitante que você tem e você se fecha. Bom, e pensamentos, sofrimentos, emoções, vícios emocionais, a gente se apega. Aí eu sou acostumado a ser bravo. Chegou comigo aqui, eu já vou me chutando mesmo. Eu acho legal. E a gente acha mesmo, né? Acha que é assim que trata as pessoas. E você viciou nisso. Talvez teu vício. Ou de reclamar. Aquela pessoa que reclama de tudo, né? Como é que tá o dia? Terrível. Um sol terrível, uma chuva. E assim vai. Então são vícios emocionais. A gente se apega. Por que você continua desse jeito? Que jeito? Né? A pessoa nem percebe, mas ela está apegada, e a gente se apega a essas coisas e trata como se fossem coisas nossas, e a gente então sofre pelo apego. Aí, Buda diz o seguinte, né? Ele vai mostrando essa questão do sofrimento. Ele fala assim, olha só que interessante, né? A gente tem um sonho, a gente quer uma coisa. Aí o que a gente? A gente sofre porque a gente quer alguma coisa, que a gente não tem. Eu quero um carro, eu quero uma BMW, eu quero aquele carro, uma BMW, eu quero. E você sofre porque você não tem. Você acha que você tem que ter, se você não tiver, sua vida não é completa, você não é feliz, e aí você está sofrendo. Beleza, aí você junta o dinheiro, trabalha, faz sei lá o quê, vai para lá, para cá, junta o dinheiro, consegue, compra tua BMW. Você tem aquele pico de prazer. Prazer não é felicidade. Né? Você tem um pico de prazer. Aí o que acontece? Imediatamente você já começa a se preocupar. Né? Sofrer de novo. Porque você tem medo de perder. Agora que você tem medo de perder. Você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar o IPVA? Como é que eu vou se bater? Tem que pagar o seguro e tal. E o tempo vai passar, ele vai ficar velho. E eu aí não vou ter. A pessoa já está se preocupando em perder. Percebe? Nem pegou. É uma preocupação para chegar, outra para descer, e assim vai. Se preocupa em perder. E o carro até depois já não aparece tão bom assim. Era bom mesmo. Não sei, não traz essa felicidade toda que eu pensava. Bacana, né? Mas, né? A pessoa tá lá daquele jeito. Aí, daqui a pouco ela fala, não quero mais essa BMW, é cara demais, nossa, consome gasolina até dizer chega, é uma desgraça isso aqui, não quero mais isso. E não consegue vender, aí o sofrimento porque quer se livrar daquilo, não consegue se livrar, ninguém quer comprar, porque né, tal, e você não consegue se livrar, e você sofre porque você não quer se livrar daquilo. E assim é com tudo, se a gente parar para pensar. Por quê? Porque as experiências na nossa vida são impermanentes, elas se transformam. Então a gente está vivendo a transformação, aquele negócio, você está correndo atrás de uma coisa, a hora que você chegou, ela já se transformou, e aí você está correndo que nem um besta, né, que é de um lado para o outro, achando que você está correndo atrás de formas que desaparecem na sua frente. E nunca você encontra a felicidade nessas formas. E assim a gente vai vivendo essa loucura que é a nossa vida. Bom, então Buda entendeu tudo isso e falou o seguinte, ok, então existe sofrimento. Aí vem a segunda nobre verdade de Buda. Ele falou o seguinte, que é a Samudaya. Ele falou o seguinte, olha, sofrimento existe. Agora é o seguinte, a dor tem causa. A dor tem causa. E essa causa tem origem na sua mente. Aqui é que é interessante, aqui tem dois princípios do Kaivalya juntos, só nessa frase do budismo aqui, só na segunda nobre verdade. Que é o seguinte, vamos lá, primeiro, a dor tem causa, que é o princípio da causa e efeito, né, do Kaivalya, tudo tem causa e efeito. E a dor também tem causa, o sofrimento também tem causa. Ele fala, não pode haver o sofrimento sem causa, o sofrimento tem causa. Isso é importante entender. Ele vai entender por quê, porque ele vai tentar entender as causas primeiro. Qual é a causa do sofrimento? Ele tem que entender isso. Por que eu sofro? Ele tem causa. E ele fala o seguinte, e esta causa tem origem aonde? Na sua mente. Aqui é um ponto da filosofia budista muito importante, que é o princípio do mentalismo, né? No Kaivalya, por exemplo, o princípio do mentalismo. O mundo é mental, o universo é mental. Tudo acontece na nossa mente só na nossa mente. E Buda vai levantar justamente isso, ele fala, olha, o sofrimento tem causa e a causa acontece dentro da sua mente.
Aí Buda chega a uma conclusão muito direta. Ok, né? Vamos chegar lá já, mas se a causa está na minha mente, onde que eu tenho que mexer? Na minha mente. Né? Na causa, na mente. E as pessoas vão buscar onde? Na forma, na BW, não sei aonde, né? Ou seja, as pessoas vão pelo mundo afora buscando a causa do sofrimento e resolver. Não, ele fala, não, o sofrimento tem causa, a causa está na mente. Eu tenho que trabalhar na mente. É aqui que eu vou curar o sofrimento. É aqui que eu vou resolver os problemas do mundo. Não é no mundo das formas. Então, olha o raciocínio dele. Aí ele fala o seguinte, olha, a mente, ela antecede tudo o que acontece. Todos os fenômenos. Carvalho puro. Né? Antecede todos os fenômenos. Todos. Ela domina os fenômenos. Ela cria. A mente cria as coisas. Ela cria a nossa vida. A mente cria o sofrimento também. Cria a nossa vida, cria os prazeres e cria os sofrimentos. Prazeres, vamos depois falar dos prazeres e sofrimento. O sofrimento está no nosso apego, né? À vida e aos fenômenos do mundo das formas. No nosso desejo de continuar existindo neste mundo. Olha que interessante, né? Ou seja, eu sofro pelo desejo de continuar existindo nesse mundo. Quando o Buda fala isso, às vezes a gente não percebe a profundidade disso. O que a gente quer no final das contas? A gente sofre, mas a gente quer continuar nesse mundo, sofrendo, de certa maneira. A gente se apega às coisas, à família, à vida, a tudo, e a gente quer continuar sofrendo. Se a gente vai para a doutrina espírita, por exemplo, o que acontece, só para a gente entender isso, trazer para o Ocidente aqui um pouco isso, não é o que acontece quando a gente desencarna, mas esse espírito que desencarna muitas vezes faz o quê? Ele não consegue sair daqui. Ele fica aqui um espírito aqui errante, né? Ou seja, não consegue sair daqui. Por quê? Porque ele se apega, é exatamente isso. Ele se apega ao desejo de continuar existindo. E da forma como ele era, com os problemas vícios que ele tinha, ele continua ali querendo continuar existindo. É só isso. Então, olha esse apego. E quando é que a gente sai daqui, né? No Espiritismo, quando você começa a desapegar, quando você começa a entender que sua vida aqui acabou, meu amigo. Né? Ou seja, segue, continua, né? Vai além, né? Ou seja, porque aqui acabou. Então, esse desejo, esse apego, ele nos conduz a uma vida regrada pela cobiça, pelo prazer sensorial, pelo desejo de existir e também pelo desejo de não existir. Às vezes tem aquela pessoa que vai para o lado oposto, eu quero não existir. E ela sofre porque existe. Muitas vezes acaba até num suicídio, alguma situação assim. Ela sofre porque existe. Então ela chega no polo oposto de desejo de não existir. Isso tudo é que nos mantém presos ao samsara. Isso tudo é que nos mantém presos aos ciclos reencarnatórios. Por que eu volto? Porque eu estou preso, porque eu estou apegado, porque eu acho importante vir, porque eu tenho, né, essa ligação energética, essa ligação frequencial com essa matrix, com essa dimensão. Então eu volto e eu fico no samsara. Eu fico então nesse ciclo eterno de encarnações. Então qual que é a maneira de terminar esse ciclo? Como é que a gente sai do samsara? Como é que a gente sai da roda de reencarnações? Através do nirvana. O nirvana não é o céu. O nirvana é um estado mental. Um estado de mente. Quando a Buda entendeu que o que eu sou? Eu sou essa essência. A minha essência, essa mente, essa consciência, já usa palavras diferentes, mas essa essência, essa consciência, sou eu. Quando eu atinjo o nirvana, isso aqui tudo não faz mais sentido. Eu estou em outra esfera. Claro até aqui? Então vamos lá. Então, terceira nobre verdade. Ele fala o seguinte, olha, sofrimento existe, sofrimento tem causa, só que tem uma coisa, o sofrimento acaba. Ele fala, não, o sofrimento tem causa, ele existe, mas ele acaba. Ele consegue entender que o sofrimento pode sim ser trabalhado, ele pode sim ser eliminado. Até porque se eu atingir o que é vamos dizer, o termo final, é o nirvana. Quando atinge o nirvana, o sofrimento todo acaba. Eu não sofro mais. Não sofro mesmo. Não sofro. Porque eu coloquei minha mente em nirvana. Eu não tenho mais apegos. Não tenho mais. Então vamos entender isso. Os meus sofrimentos desaparecem. Eu renuncio a eles. Eu renuncio a eles. Olha que curioso. Né? Ou seja, eu preciso renunciar. Eu não quero mesmo. É só levar. Né? Mas
Mas a gente não quer, mas a gente fala, não quero, não quero, não quero. E essa é a nossa vida. Né? E Buda vai ensinar o seguinte, não, você não quer mesmo? Então eu vou te ensinar. Levar para vou te ensinar como não querer. Mas não é assim fácil, não é você achar que não quer, porque você quer. A verdade é que você quer. É louco isso, né? Então vamos lá. Ele mostra o seguinte, se você conseguir extinguir a causa do sofrimento, ele mostrou algumas causas, né? A gente viu as causas principais dos sofrimentos, extingue a causa. Se eu extingo a causa, o sofrimento desaparece. Então eu tenho que trabalhar na mente e eu tenho que extinguir a causa. Eu extingo a causa, eu não sofro mais. E eu vou atingir o Nirvana. Então, quarta nobre verdade. Até aqui está claro, né? A quarta ele vai ensinar como atingir o Nirvana. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar para eliminar a causa do sofrimento? Como é que eu vou trabalhar para atingir o Nirvana? Como é que eu vou trabalhar, então, para sair dessa samsara? E nessa questão ele fala do caminho óctuplo, ou seja, o caminho do meio. Ele mostra na vida dele, quando ele teve toda a riqueza do mundo, e depois ele teve exatamente o contrário, né? Com Samana, ele, enfim, teve todas as dificuldades de pobreza e de tudo mais. Ele mostra os opostos. Ele fala, não, eu percebi que o ideal está no caminho do meio. Que o ideal está no equilíbrio. Nesse equilíbrio eu vou encontrar na minha mente o Nirvana. Então o primeiro ponto é tentar encontrar o equilíbrio em tudo. Quando a gente encontra o equilíbrio em tudo, a gente começa a se aproximar mais do Nirvana. Nós vamos terminar na meditação. Né? Vamos terminar na meditação. Então vamos lá. Caminho do meio ou caminho óctuplo. Por quê? Porque tem 8 regras principais que ele segue, né? É isso que nós vamos falar. 8 regras principais para a gente parar de sofrer. Quer parar de sofrer, Tati? Quero. Pronto, só. Vou te falar como agora. Então, mas presta atenção. Presta atenção, hein? Olha lá. E a gente é assim mesmo, todo mundo quer. Né? Mas é aquela história, como o Cristo falou, amem-se uns aos outros. Pô, é fácil essa aí, né? Cara, 2 minutos depois a gente não consegue nem amar. A nós mesmos. A nós mesmos, né? Não conseguimos nem. Então, assim, né? Uma coisa é a teoria, outra é a prática. Mas esses grandes líderes que vieram por terra, esses grandes avatares mostram justamente isso. Existe o caminho. Busque, vá crescendo degrau por degrau, que você vai atingir, né, esse seu objetivo. Então, 8 formas para a gente se livrar do sofrimento. Primeiro, visão correta. Inoculista, né? Visão correta. Tem a ver com a sabedoria daquilo que vem para a sua vida. Ou seja, tudo que vem, porque as coisas vêm, né? As informações vêm, as coisas vêm. Tenha sabedoria com aquilo que vem para você. Veja as coisas de uma forma sábia. Isso é o importante. Então veja só, entenda como as coisas são. Entenda o que realmente está por trás de tudo que está vindo para você. Saiba ouvir. E saiba dentro de você o que faz bem quando você ouve e o que não faz bem. O que não faz bem para a sua essência, né? O que faz bem para o seu equilíbrio. Ele buscando o equilíbrio, né? Sempre na busca do equilíbrio. O que faz bem para o seu equilíbrio? Tem coisas que a gente ouve, a gente quer. Vou ligar aqui o jornal, né? Não sei o que. Eu quero. E o que acontece? Eu saio desequilibrado. Aí no dia seguinte o que eu faço? Deixa eu ligar de novo, hoje eu vou me equilibrar. Sai desequilibrado. Agora eu vou ver novela, né? Sai mais desequilibrado ainda. Né? E assim vai. A gente não ouve, a gente não presta atenção naquilo que está buscando nosso equilíbrio. Bom, então ele fala o seguinte, olha, não devemos seguir as coisas porque nos falaram. Olha isso, naquela época, não devemos seguir as coisas porque nos falaram. Porque o gado está andando para lá ou para cá. Nós devemos prestar atenção naquilo que faz sentido para nós. O nosso equilíbrio. Então a gente tem que sentir dentro de nós o que vem, o que causa equilíbrio, o que causa desequilíbrio. Sem julgar. Não, mas falaram que isso aqui causa equilíbrio, né? Então eu vou ficar vendo essa jornal. Não. Você sente, você sabe. Dentro de você. Sabedoria e compreensão daquilo que vem. Segundo, claro que eu estou resumindo, tá, gente? Mas enfim, né? Pensamento correto. Então, pensamento correto. Boas intenções e conduta mental. Está relacionado à conduta mental. E aqui que nós ocidentais, principalmente, não temos aula nenhuma a respeito. A gente não tem nenhuma aula na vida para aprender a controlar a mente, a perceber a mente, a olhar os nossos pensamentos. A gente pensa sem nunca pensar que está pensando.
Na realidade é pior, a gente acha que nós somos os nossos pensamentos. E a gente chega a se confundir com os pensamentos, se mistura, faz uma e é isso, exatamente isso. E o Buda fala, não, olha para dentro, isso os orientais fazem muito, olha para dentro, olha o que realmente está acontecendo dentro de você, nos seus pensamentos, o que é seu, o que é da sua essência, o que é do ego, o que é equilibrado, o que é desequilibrado. Então ele fala assim, olha, as vozes têm poder, as vozes, as pessoas que nos falam têm poder, né? E as internas também. Se você parar para pensar, eu meditar aqui, né? Meditar, vai vir muitas vozes na sua cabeça, muitas. E elas têm poder. Elas têm poder. Se você deixar, elas têm poder em você. Agora, quando a gente presta atenção no pensamento, eu posso começar a selecionar as vozes que eu vou seguir e as vozes que eu não vou seguir. Mas se eu acho que todas as vozes sou eu, então eu não tenho esse pensamento, porque eu falo, vou ter que seguir ou não seguir, sou eu mesmo. Como é que você vai seguir uma coisa que você não acredita que está separada de você? Então você tem que perceber que esses pensamentos, essas energias todas, são uma coisa que está separada de você, que não faz parte da sua essência. A gente não é o pensamento, esse corpo mental inferior. E esse pensamento do corpo mental inferior nos diz muitas coisas. Preste atenção no que ele te diz. E perceba que não é porque ele disse, sou eu me dizendo, então eu vou fazer. Não. Não é porque você, entre aspas, se disse que você vai fazer. Você vai analisar e tomar decisões em cima disso. Porque a mente é o grande causador de todos os fenômenos. Então ele fala o seguinte, ele fala, tudo que eu penso, eu transformo. Tudo que eu penso, eu me torno. Então olha só onde ele lê. Eu começo no pensamento e falo, é do pensamento que vai sair toda a minha vida. O que eu pensar, eu vou cocriar. O que eu pensar, eu vou me tornar. O que eu pensar, eu vou transformar. O que eu pensar, eu vou germinar. Então olha a importância do pensamento correto. Tome cuidado com os pensamentos e os guie de forma correta. O pensamento, ele precede tudo nessa dimensão. Precede a fala, precede as ações. E aí vem mais 2 ensinamentos do caminho óctuplo. Então, o terceiro, palavra correta. Veja, o pensamento correto já vai trabalhar na palavra correta. Então, se você por acaso não conseguiu trabalhar no pensamento, porque ele é muito fluido, trabalhe pelo menos na palavra, que já é mais materializada. Mas se você não consegue controlar nem seu pensamento na sua palavra, tá difícil. Mas é o que acontece com a gente. Então a gente tem que, né, por isso que eu falo, centrar-se. Então a palavra correta. Utilize palavras apenas, ele diz, apenas para construir coisas úteis, coisas construtivas. Então se você vai falar alguma coisa que você percebe que não é útil, não é construtiva, não fale. Né? Os orientais vão falar isso muito para nós, ocidentais principalmente, né? Vocês falam demais. Né? O problema de vocês é que vocês falam demais. Né? Tem que ficar quieto, não abre a boca. Abre a boca quando tiver alguma coisa construtiva e útil para ser dito. Caso contrário, provavelmente não deveria ter sido aberta a boca. Você não deveria ter gastado energia, né? E colocado essa energia para fora daquela situação específica. E claro que ele fala, a palavra pode ser prejudicial. Ela, de fato, ela pode machucar os outros. E toda vez que você machuca os outros, você machuca a si próprio. Então ele mostra a palavra como uma arma que ela é. É uma arma que você tem que controlar. Mas sai falando. Mas não sai falando. Pensamento correto, palavra correta. Palavra honesta, palavra reconfortante, harmoniosa, significativa. Isso os orientais têm muito para nos ensinar. Ou seja, se vai falar, fale aquilo que tem significado. Aquilo que tem harmonia, aquilo que faz sentido. Pensamento, não controlei. Palavra, não, o pensamento, controlei, mais ou menos. Palavra, estou controlando. O que vem depois, né? As atitudes. As atitudes. Então, ele fala o meio de vida correto. Meio de vida correto. Desculpa, ação correta. Perdão. Ação correta, que são as atitudes. Cuidado, porque se você não controla o pensamento, você não controla a palavra, você não controla a atitude, você está no samsara, na lama, né? Você está na lama. Então, assim, é aquela história, a gente pode não conseguir controlar o pensamento, controle a palavra. Se não conseguir controlar a palavra, controle ao menos as atitudes. São níveis de controle, que a gente tem que aprender de baixo para cima, e melhorando todos eles.
Então, as ações, não matar, não roubar, não trapacear, não causar mal, né? Ou seja, a causa correta, boas ações, proteger todos os seres, ter valores éticos. Ele vai mostrando tudo isso, que essas ações de proteção, de valores éticos, morais, etc., fazem o quê? Com que você traga equilíbrio para a sua vida. Lembra que estão buscando equilíbrio? O equilíbrio, que pelo equilíbrio, vindo de baixo para cima, montando em todo, eu vou atingir o nirvana. Eu preciso atingir o equilíbrio. Quinto, meio de vida correto. Então, não sai vivendo por aí. Né? Ou seja, a gente não recebe manual de instruções quando nasce, né? Mas devia, né? E aí, se Buda for escrever, ele falou o seguinte, olha, quando você sai por aí pelo mundo, sempre tome cuidado com o seu meio de vida. Ou seja, use prudência e ética. Significa isso. Conduta correta na maneira de ver, de se manter, seus hábitos, seus costumes regulares e saudáveis. Então, ou seja, que é dormir, durma, descanse seu corpo, comer, coma de forma saudável, coma de forma consciente. Né? Não faça que nos americanos aqui que nem percebem que estão comendo, né? Coma de forma saudável, de forma consciente. Faça exercícios, enfim, traga para a sua vida tudo aquilo que descanse, tudo aquilo que faz parte de uma prática de vida correta, de um meio de vida correto. Considere nesse meio de vida correto os outros seres, considere nesse meio de vida correto as futuras gerações, porque não somos só nós que estamos aqui nesse planeta, tem futuras gerações vindo, a gente tem que preparar o terreno para eles, pensar neles. Então, né, ou seja, outro pensamento que ele nos traz, a sustentabilidade, a qualidade de vida, enfim, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, tudo isso, cuidar da natureza. Então percebam, tudo isso faz parte do equilíbrio, é o meio de vida correto. Se eu estou com a natureza, estou com as pessoas de uma maneira correta, eu não estou prejudicando, eu estou equilibrado. Eu não preciso estar com as pessoas falando, vamos passar fome. Mas eu também não estou alimentando a gula. Eu estou comendo de forma saudável, o necessário e vivendo de uma forma correta. Outro, esforço mental correto. Isso aqui é importante, né? Que é o sexto dos 8. Esforço mental correto significa o quê? Vontade do indivíduo. Isso aqui é uma coisa da oração quântica. Né? É um dos principais requisitos da oração quântica, da boa oração quântica. É você fazer oração quântica sabendo o que você vai fazer e com vontade. Nós temos que ter vontade de realmente realizar as coisas. Porque as pessoas falam assim, eu queria muito ser rico. Tá. E aí? O que você está fazendo para isso? É uma coisa muito mental. O que você está fazendo? Qual a sua vontade? Qual a sua determinação? Seu livre-arbítrio? Você entende? Ou seja, é realmente ter vontade, esforço mental. E para isso você precisa de um esforço mental. Você precisa se policiar, senão você não faz. Então você precisa falar o seguinte, olha, meu esforço está competente para realizar o que eu quero, para fazer as coisas na vida, ou está deficiente? Eu preciso de mais esforço, não preciso de mais esforço? É a minha vontade, a minha determinação que vão me fazer superar os obstáculos na vida. A gente não supera obstáculo nenhum na vida sem vontade. As pessoas às vezes têm um obstáculo na vida, elas desistem, esmorecem, aí entra a depressão, vai lá para baixo. Não, tem que ter vontade. Respira e vai, e você supera. É essa vontade, essa determinação que a gente precisa e que Buda nos ensina. Então, manter-se atento garante que a correta consciência e percepção... Não, desculpa. Antes de falar disso. Então, sem exageros, mas ter vontade e estar consciente daquilo que a gente está fazendo. O sétimo dos 8. Atenção correta. Atenção correta. O que é atenção correta? Estar aqui. Estar no agora, no presente. Quando a gente vive pensando no futuro, ansioso com o futuro, com as mágoas do passado, pensando para cá, nós não estamos vivendo, nós estamos no sofrimento, puramente no sofrimento, é sofrimento puro, para o futuro ou para o passado. Para a gente se equilibrar, para a gente poder encontrar esse nirvana, nós precisamos estar no presente, no agora, que é a única coisa que existe. Não existe nada além do agora. Nós vivemos o eterno agora. Espaço-tempo é uma coisa dessa matrix só. Mas quando a gente está buscando nossa essência e tudo mais, o eterno agora está aqui agora com a gente. Quer ver? Vamos fazer uma... Agora. Vocês conseguem vir aqui com o meu polegar para o agora? Consegue perceber como a mente foge do agora muitas vezes? Querendo ir para o passado, querendo ir para o futuro. Mas foca, no agora.
No agora, aqui, estamos juntos aqui. Estamos conversando aqui, ó, juntos. Estamos aqui nessa sala, nessa filosofia agora. Vocês estão sentindo agora, a presença do agora? Quando a gente começa a perceber a presença do agora, como a gente sente tudo diferente. Vocês percebem isso de dentro para fora? Esse é o agora. E nesse agora a gente pode encontrar equilíbrio. Quando a gente sai do agora, a gente começa a desequilibrar de novo. Tá? Então o Buda vai ensinar isso, atenção correta no agora, nesse momento. E por fim, para a gente terminar, a concentração correta. O que é concentração correta? Meditação correta. O que é meditação? O problema todo não está na mente? Como é que você vai resolver o problema do sofrimento que tem causa na mente se você não trabalhar a mente? E como é que você vai trabalhar a mente? Através da meditação, através da percepção das coisas, através da percepção de si próprio, através da percepção dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Através de tudo isso que você vai conseguir trabalhar o sofrimento dentro de você. Então, é por isso que as filosofias orientais pregam tanto a meditação. A meditação é importante para que a gente possa nos entender, compreender o universo. Ou seja, não é para a gente meditar, vou atingir a iluminação, né? Vou meditar, ok, ela vai nos levar à iluminação. Mas antes da iluminação final, nós vamos perceber 1000 coisas em nós. Nós vamos meditar, nós vamos perceber que está coçando em algum lugar do corpo. Aí você vai perceber assim, só está coçando, mas não vai lá coçar. Você já parou para meditar sobre a coceira? Não vai estar coçando. Como é que é essa coceira? Ela é grande ou ela é pequena? Ela pulsa ou ela é constante? Ela está dentro ou fora do meu corpo? Eu consigo dominar ela? Vai passar. Eu consigo fazer ela passar? Ou não consigo? Será que quando eu quero que ela passa mais rápido, pelo menos? Não. Ou não? Ou demora mais ainda, ela pior ainda? Será que ela aumenta quando eu começo a pensar nela ou ela diminui? Né? Que cor que é essa coceira? Que cor que ela é? Ela é quente ou ela é fria? Vocês percebem? Quantas coisas nós podemos perceber simplesmente porque coçou, porque formigou. Agora imaginem vocês quando você começar a reparar nas suas emoções. Por que eu estou triste? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou ansioso? Como é que é a ansiedade em mim? É uma energia que fica onde? Aqui, aqui, aqui. Ela é grande, ela é pequena? Eu controlo, não controlo? De repente você vai começar a perceber com a meditação que você às vezes consegue controlar melhor a ansiedade quando você medita. Isso é ótimo para quem tem insônia. Porque quem medita, por exemplo, tem muito mais facilidade de dormir, né? À noite, aquela coisa para pensar, deixa eu meditar, deixa eu concentrar, deixa eu dominar a ansiedade, porque você vai começar a perceber os poderes que você tem. Os poderes que você tem de controlar suas emoções, sua ansiedade, suas coceiras, ou não, né? Mas você dominando isso, você dorme melhor, por exemplo, né? Mas é isso, eu acho que nosso tempo já acabou, né? Muita coisa para falar, mas... Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a Carla também, eu não sei como é que está a programação, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa discutir rapidamente? Essa é a verdade. É isso aí. Vocês aprenderam bem, né? Não falar qualquer coisa, não sai falando. Não sai falando, né? Não sai falando que a gente acaba, né, fazendo besteira. Mas é isso, então, cadê a Carla? Deixa eu só a Carla aqui também. Perguntinha de nerd. Thaisa vai. Algumas referências para a gente poder repassar esses conceitos que você deu. Onde que a gente pode, além do seu canal? Bom, disso que a gente falou hoje, tem um livro que eu acho fantástico, que resume muito das coisas, é um romance, é um livro super gostoso de ler, acho que muitos de vocês já leram, que eu recomendo para entender a filosofia budista e a filosofia oriental, que é o Siddhartha. Quem já leu o Siddhartha aqui? O Hermann Hesse. Já leu? É fenomenal, né? Eu não li, mas eu já vi sobre o canal da Lúcia Helena e ela comenta. Ela comenta também sobre Hermann Hesse, Siddhartha. Vocês vão achar em PDF aqui no Google se puxar. Vocês vão ler de graça no PDF.
né? Siddhartha Ramarasa, maravilhoso, maravilhoso. E vai te ensinar, você vai entender muito, né, esse caminho do Buda, esse caminho do... Qual é o caminho que Buda trilhou para chegar nisso do que a gente falou, né? Como é que foi mentalmente, eu digo, né? Filosoficamente, mentalmente, dentro de um romance. Então, a história de Siddhartha, ele vai vivendo e vai falando sobre seus pensamentos, sobre suas buscas, sobre suas conquistas. Então, acho que é muito bacana, né? Eu aconselho bastante. Posso fazer uma pergunta? O que Claro. você falou várias vezes sobre samsara? O que seria samsara? É diferente de karma? Samsara seria, na linguagem oriental, aqui é a nossa matrix. É a roda da É encarnação. a roda da reencarnação. Né? Então, é essa ida e vinda nossa de reencarnar. Quando a gente fala do espiritismo, a gente fala de terceira e quarta dimensão. Então, nós somos a terceira dimensão física aqui e tem a quarta dos espíritos. Dos espíritos, ainda bem baixinhos, né? Ou seja, aqui de quarta dimensão, tal, que fazem parte do planeta Terra, que é esse processo de ir e vir. Então, assim, nós estamos sempre encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Essa roda de samsara, né? Ela faz, é muito interessante essa, né, uma palestra sobre a roda de samsara, que tem um desenho, e tem toda a roda, enfim, né, explicando o negócio, é bem interessante, mas enfim, mas no final é isso, é apenas, a grosso modo, né, a grosso modo é essa ida e vinda reencarnatória, essa é a nossa matrix entendendo, encarnação, desencarnação, terceira e quarta dimensão, essa ida e vinda. Pra você sair de samsara, como é que você faz? Como é que você faz para não reencarnar? Quando você não reencarna, você saiu de samsara, você saiu, né, dessa quarta dimensão. Você atingiu nirvana, vamos dizer assim, iluminação. Seja um espírito mais Claro elevado. que é um espírito mais elevado, né? Um espírito mais elevado, mas já não precisa mais encarnar aqui, né? Já é um espírito que não precisa mais encarnar, já saiu da roda de samsara. Nós aqui pequenininhos ainda temos que, né, vir e voltar, porque tem muito que aprender ainda, né? Aprendendo a controlar nossos pensamentos, palavras, ações, entender nós mesmos e assim por diante, né? Mas é isso, tá? A grosso modo, claro que, né? Quando fala a roda de samsara, não necessariamente fazendo um paralelo com a reencarnação compulsória, por exemplo. Tá. Não necessariamente seria essa reencarnação compulsória. Seria o conjunto todo, o reencarnar porque é necessário. Seria o reencarnar porque é necessário, mas é mais compulsório do que no espiritismo, né? Porque no espiritismo ainda a gente fala muito de reencarnações planejadas, projetadas e tudo mais. As compulsórias planejadas. São casos e casos. Nessa linha aqui, você pega uns indianos, por exemplo, eles não falam muito que você vai participar de nada, não, entendeu? Falar, meu, você nasce aí, pronto, fica quieto, entendeu? Você é um peixe, né? Você nasce, vai nascendo aí, entendeu? Rodou, reencarnou de novo. Exatamente, rodou, vai embora, né? Tá? Mas é isso, agora voltou, te passo aí a...